Graça e paz, meus amados irmãos. É um prazer, mais uma vez, nessa manhã, a gente está compartilhando um pouco aí da palavra de Deus, que Deus tem nos dado, tem feito por nós e através de nós. Para nós darmos início, vamos orar inicialmente e que Deus possa estar conosco nessa breve jornada aí, nessa lição da Escola da Palavra. Pai, muito obrigado nesta manhã, que Tu venha nos abençoar, nos dar a Tua graça e o Teu favor sobre nós, Senhor. Esteja sobre nós, Senhor, trazendo, Senhor, realmente, Deus, aquilo que Tu queres, Deus, para o Teu povo. Usa-nos, Deus, e trabalha em nós e através de nós, Senhor. Nós sejamos canais, Deus, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Abra os olhos, Deus, dos nossos corações, Pai, com relação aos assuntos, Pai, que nós iremos tratar a respeito do Teu reino. Esse é o nosso desejo nesta manhã, em nome de Jesus. É um prazer, né, nós estarmos começando a falar na Escola da Palavra sobre valores cristãos, né, a ética cristã, né, e enfrentando as questões realmente a respeito do nosso tempo. Vivemos um tempo extremamente complicado, onde os desafios cristãos têm crescido, né, contra a igreja, contra o cristianismo em si, e a gente tem que estar pautado, respaldado pela palavra de Deus para que nós possamos aí estar vencendo nesse tempo, né? Nosso assunto é ética cristã e sexualidade, né? E para muitos, né, em muitos lugares, falar sobre sexualidade principalmente é um tabu. Eu acho que a falta do conhecimento em si, ela produz para a gente um malefício muito grande, traz um prejuízo enorme. Então, se nós não temos o conhecimento, nós somos prejudicados da forma como devemos encarar alguns tipos de assuntos. E um desses assuntos é a questão aí, principalmente a questão da sexualidade. Mas a nossa abordagem nesta manhã é uma abordagem bem tranquila, para que a gente possa estar vendo aí principalmente fundamentos no que diz respeito a essa questão aí dentro da ética e sexualidade. Vamos ler esse versículo bíblico conhecido entre nós, no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 4 fala assim: "Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará." Verdade prática: a sexualidade é uma dádiva divina que deve ser usufruída dentro dos parâmetros instituídos pelo Criador. Depois nós vamos ver aí quais seriam esses parâmetros, ou qual seria o parâmetro que Deus fala da questão da sexualidade, para que o cristão ele possa estar usufruindo disso. Introdução. Se por um lado a sexualidade tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna, por outro lado, alguns cristãos insistem em tratar o assunto como um tabu. Foi uma fala que eu iniciei antes aí no nosso início aí no prelúdio, né, da nossa fala aí com relação a esse assunto, né? Questão de tabu dentro do âmbito da própria igreja. Não se fala nisso, ou se fala de forma superficial, não se fala como deveríamos falar da questão, principalmente da espiritualidade, da questão do sexo, né? Embora o tema possa trazer desconforto para alguns, a sexualidade humana não pode ser subestimada, né? Por isso estudaremos o conceito da sexualidade, o propósito do sexo, segundo as Escrituras, e o casamento como parâmetro para o sexo. 1 Coríntios, no capítulo 7, de 1 a 16, vamos ler aqui. "Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido.
também na mesma maneira. O marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Mas não nos defraudeis uns aos outros, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Paulo falando. Porque quereria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Uma de uma maneira e outro de outra. Né? Digo aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficassem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque melhor é casar do que abrasar-se. Todavia, aos casados mando eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ele consente em habitar com ele, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Isso é Paulo trazendo aí algumas orientações no que tange aí a questão do casamento e as condutas mesmo dentro do ambiente do casamento, né? Ponto 1. Sexualidade, conceitos e perspectivas bíblicas. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios, pois ambos constituem-se atos da criação divina. Conceito de sexo e sexualidade. A biologia define sexo como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. Já o termo sexualidade representa um conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos que são relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie. O sexo foi criado por Deus. Isso é, todo mundo já tem conhecimento, isso é ponto comum, é ponto que todos nós acreditamos. Né? No ato da criação de Deus, fez o homem e a mulher sexualmente diferentes. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Nada fora disso. Né? Então a gente vê na nossa sociedade, muitas das vezes, uma tentativa de imposição, né? da questão do gênero. Né? Nós não vamos entrar aqui nesse mérito, mas a palavra de Deus nos orienta e nos diz que Deus criou macho e fêmea. Né? Portanto, o sexo faz parte da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Alguns professores de biologia, né, dizem que realmente ali a questão da genitália da mulher tem vamos dizer assim, biologicamente, a união do sexo da genitália da mulher com a genitália do homem, né, tem o encaixe perfeito ali, por ocasião aí dessa palavra aí, constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos, né, para que haja um encaixe, a união, unidade, né, porque quando há o sexo, isso aí nós vamos comentar depois de forma bem sucinta, dentro do ambiente do casamento, né, que é um ambiente protegido por Deus, é o que Deus nos orienta, é um sexo abençoado, protegido e santificado. Né?
Sendo a criação divina, o sexo não pode ser tratado como algo imoral ou indecente, como muitos ainda têm na sua mente. Então, essa questão sexual é uma questão que tem que ser tratada de forma diferente do que às vezes a gente acha, do que algumas pessoas acham, não nós achamos, mas que algumas pessoas acham que tem a conotação de indecente e imoral. Isso aí é equivocado, né? As Escrituras ensinam que ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31. Desse modo, o sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. Tudo que Deus fez é bom. O pecado não está no sexo, mas na perversão, na mudança do seu propósito, né? De seu propósito. Ou seja, a própria, vamos dizer assim, a própria comercialização do sexo, né? A questão desvirtuada na mente do ser humano, a questão demonizada, vamos dizer assim. A sexualidade é a criação divina. Ao criar o homem e a mulher, Deus também criou a sexualidade. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Gênesis 1:28. O relacionamento sexual foi uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á. Ou em outras traduções diz: unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Essa é a orientação de Deus quando um homem vai constituir a sua família. Deixará, pois, a sua casa e unir-se-á a sua mulher. Então, o casamento é um mecanismo para trazer santificação ao homem, produzir, principalmente, que não é o nosso tópico aqui, mas o casamento ele tem uma finalidade, a finalidade de produzir caráter no homem, né? Então, são algumas leis dentro desse versículo que são faladas por Deus: unir-se-á, deixará, né? Então, são algumas leis dentro do casamento que a gente tem que atentar para quando isso ocorre, o homem, ele realmente produz caráter. Deus, através do casamento, santifica o homem e produz um caráter no homem. Sempre fez parte da criação original de Deus a união sexual entre homem e a sua mulher, formando assim ambos uma só carne. Nós seremos uma só carne. A palavra de Deus nos fala a respeito disso. Assim como o sexo, a sexualidade também não é má e nem pecaminosa, né? O pecado está na depravação sexual, que contraria os princípios estabelecidos nas Escrituras Sagradas. Vamos prosseguir. O propósito do sexo, segundo as Escrituras, multiplicação da espécie humana é o primeiro propósito com relação à questão aí do sexo. A finalidade primordial do ato sexual refere-se à procriação. Deus abençoou o primeiro casal e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Como já falei aí em Gênesis, no capítulo 1 e no verso 28. Deus concedeu aos seres humanos meios para se multiplicar, assegurando-lhe a dádiva da fertilidade. Passado o dilúvio, Noé recebeu a mesma ordem recebida por Adão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. A terra que outrora fora despovoada, agora deveria ser repovoada por Noé, a fim de dar continuidade aos desígnios divinos. Está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, conformidade também com Romanos, no capítulo 16 e no verso 20. Propósito do sexo segundo as Escrituras. Continuação aqui na nossa fala. Satisfação e prazer conjugal. A Bíblia também se refere ao sexo como algo prazeroso e satisfatório entre o marido e a sua esposa.
Seja, isso é uma ordem de Deus, seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5, 18, 19. E ainda goza a vida com a mulher que amas. Em outras traduções diz, goza a vida com a mulher da tua mocidade. Eclesiastes capítulo 9, verso 9. Assim, na união conjugal, como também ensina no Novo Testamento, o homem e a mulher devem buscar a satisfação sexual. Nós não vamos entrar no mérito da questão, mas justamente a questão do egoísmo durante o ato sexual. Então, é importante a gente entender e compreender que tem que ser um prazer para os dois, né? Dentro da questão do ato sexual, não pode ser algo individualizado. E isso aí, quando ocorre, é uma questão de egoísmo. Então, é algo que a gente tem que refutar, né? No ato sexual, com a fusão de corpos, a união, há uma unidade entre os corpos, e isso aí é bíblico, né? Se tornarão uma só carne. Paulo fala com clareza com relação a isso lá no livro de Coríntios, na Epístola de Coríntios, desculpa. Assim não são mais os dois, mas uma só carne. Mateus 19, 6. O sexo estabelece um vínculo tão forte entre os corpos que os torna uma só pessoa. E isso é importante trazer também para a situação de pecado. Quando ocorre o sexo fora do casamento, fora dessa estrutura que Deus, dessa forma que Deus abençoa o sexo, que é dentro do ambiente de casamento monogâmico, né? Então, quando ocorre fora isso, você está tendo, infelizmente, é isso que a Bíblia nos fala, pactos com espíritos de imoralidade. Pastor, o que é isso? Espíritos de imoralidade. Aonde vem a questão do princípio do adultério, né? Então, há uma ruptura, né? A ruptura do matrimônio, porque o matrimônio, ele é uma pessoa, né? Como diz nosso pastor, um pastor que eu gosto bastante aí, lá de Curitiba, da Jocum, ele fala isso, né? Que o sexo, ele é uma pessoa, ele tem uma identidade. E quando ocorre essa ruptura, há uma quebra de união, as pessoas, há uma ruptura espiritual e acontece aí que é vamos dizer assim, uma quebra de unidade, uma quebra de aliança, né, por assim dizer, dentro do ambiente do casamento, que é o adultério, né? E, infelizmente, isso aí destrói a família, destrói a sociedade, banaliza aquilo que Deus constituiu como sagrado, que é o matrimônio, ok? Casamento como limite ético para o sexo, como eu já falei anteriormente. O apóstolo Paulo orienta os cristãos a se casarem por causa da prostituição. Cada um tem a sua própria esposa, a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. 1 Coríntios 7,2, como nós já lemos lá no início. Os ensinos de Paulo ratificam o propósito divino do casamento, ou seja, um homem para cada mulher. Gênesis 2:24, nós também já lemos já. Em princípio, este princípio também foi definido por Jesus. Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher. Mateus 19:5. Deste modo, a legitimidade cristã para o sexo restringe-se ao casamento monogâmico heterossexual. Dentro do casamento monogâmico heterossexual, homem e mulher, é isso que Deus fala, é isso que Deus tem nos falado. Não adianta a sociedade querer relativizar a palavra de Deus. Não existe outra forma de Deus abençoar a pessoa no sexo, senão dentro do ambiente protegido, que é o casamento. Então, pastor, não adianta relativizar, não adianta, mas eu posso, quando jovem, fazer o test drive da minha noiva, ela já é a minha noiva, eu vou estar com ela
daqui a pouco, daqui a 10 dias ela vai ser a minha esposa. Então, meu querido amado, minha querida amada, você que ainda não é casado, sexo fora do ambiente de casamento é pacto com espíritos de imoralidade. É bíblico. Deus não abençoa. Deus não abençoa. É muito importante nós deixarmos isso claro, bem claro, para que todos saibam que isso não há, Deus não abre mão. Então a única forma que Balaão sugeriu àquele homem que queria destruir Israel, já que ele não conseguia amaldiçoar ou vencer o povo de Israel, então Balaão colocou uma sugestão para que ele pudesse ter acesso ao povo de Deus. Foi como? De que ele pudesse contratar mulheres pagãs para se prostituírem com o povo. E o povo se prostituiu e abriu brechas para que Satanás pudesse entrar e tentar destruir o povo de Israel. Então, desde lá no início, você vai ler essas histórias aí bíblicas aí, falando sobre isso aí. Então, Balaão fala sobre isso, sobre contratar mulheres para se prostituir com aqueles homens, né, se deitar com aqueles homens, para que pudessem praticar o sexo fora, né, daquilo que Deus tinha orientado a eles, entendeu? Então é uma brecha. Você jovem, você que quer casar, ser uma bênção, ter uma família abençoada. Ah, mas pastor, isso aí é mais ou menos, isso é naquela época. Não pague para ver, porque a nossa sociedade, ela se encontra numa crise de moralidade. Então tudo é permissível, tudo é em nome do amor. Que amor é esse? É um amor hedonista. Pastor, o que é hedonismo? Hedonismo é culto ao prazer. Ao prazer pelo prazer. Vou numa balada e nessa balada eu encontro alguém, não tenho compromisso com essa pessoa, vou satisfazer o meu corpo e achar que está tudo muito bem. Não. A pessoa está se autodestruindo. É autodestruição. Então, meu jovem, gosto muito de falar isso, principalmente para os meus jovens, né? Jovens da ICEA, guardem o seu coração. E você também, que é casado, e se você se sente tentado, converse com alguém que você confia, abra o seu coração, compartilhe, porque eu ouvi uma frase uma vez: quem compartilha tentação não compartilha pecado. Então é importante você abrir o seu coração, compartilhar. Nós temos, você que é casado, nós temos um ministério de casais aí abençoado na ICEA. Então não deixe passar por uma outra etapa. Não deixe que Satanás destrua a sua vida. Não relativize a palavra de Deus. Ah, não é bem assim. Eu tenho que... Não. Você se sentiu ameaçado, né? Porque a tentação ela virá. A palavra de Deus nos fala que Jesus, ele foi tentado no deserto. E é mais importante a gente observar que foi o próprio Espírito Santo que conduziu Jesus para ser tentado no deserto. É importante a gente lembrar disso. Então, meu querido amado, você, meu jovem, você, querido amado, casado, dentro da ICEA, se você tiver alguma dificuldade, procure o corpo pastoral, converse, passe a situação para o ministério de você casado, passe para o ministério de casais, converse, o irmão Paulo, a irmã Silva, a irmã Aldir, a irmã Beth, pessoas abençoadas, pessoas que se esforçam, pessoas que oram pelos casais da igreja, para que famílias estejam
abençoadas. Famílias sejam fortes, porque o fato de termos casais fortes na igreja, nós teremos uma igreja consistente, uma igreja firme na palavra de Deus e uma igreja que cresce no poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Abençoados. Amém? Terceiro, o casamento como limite ético para o sexo. O casamento é eleito sem mácula. As escrituras ensinam que o casamento é digno de honra. Já li lá, venerado seja o casamento, o matrimônio. E o que a união conjugal deve ser respeitada por todos. E que a união deve ser respeitada por todos. O leito conjugal não pode ser maculado por ninguém. Quem desonrar não escapará do juízo divino. Hebreus 13, 4, verso B desse capítulo, desse versículo. Aqui a desonra refere-se ao uso do corpo para práticas sexuais ilícitas, como ênfase nos casos das relações extraconjugais. Eu acabei de falar no tópico anterior sobre esse tema aí. Analisando, o sexo e a sexualidade são atos da criação divina e não podem ser tratados como algo pecaminoso e nem como mero elemento de procriação ou fonte de prazer. Cabe ao cristão cumprir o propósito estabelecido pelo nosso Deus para a sexualidade. Gênesis 2:24. O desvirtuamento desse padrão implicará punição aos que praticam a imoralidade. Portanto, vivamos para a glória de Deus. Vivamos para a glória de Deus. É importante que a gente traga isso como uma verdade. Você, meu amado irmão, que é casado, aliançado com o Senhor, pense também naquilo que é importante, não somente nesse momento, mas na sua herança. Pense nos seus filhos, na herança espiritual que advém de uma relação extraconjugal, uma relação de adultério, como consequência para a sua geração, que são os seus filhos. É muito importante a gente atentar a isso, é muito importante a gente viver e se proteger. Tome medidas de proteção, proteja-se. Proteja-se. A palavra de Deus nos fala que Deus tinha os seus olães. O que são olães, pastor? São medidas de proteção para o seu povo. Medidas de proteção para o seu povo. Deus, ele é tão meticuloso com algumas coisas que ao sair, a Bíblia nos relata que o povo de Deus, ao sair do Egito, muitos, ou a maioria deles, levava consigo, por orientação de Deus, a Moisés, na condução do seu povo, levavam pares para escavar o buraco e colocar o seu dejeto ali. Você sabe por quê, meu amado irmão? Para que não houvesse contaminação no meio do povo, o povo morresse por doenças. Porque uma mosca pousando num dejeto, nas imundícies do homem, ela pode transmitir doenças. Então Deus se preocupava com esses detalhes. Então, se Deus está trazendo para nós, nesta manhã, uma orientação a respeito dessa questão do sexo, que para muitos é um tabu quando se fala em sexo na igreja, ou de púlpito, então as pessoas ficam horrorizadas. Algumas pessoas ficam horrorizadas. Isso é uma baita hipocrisia. Uma baita hipocrisia. E isso tem que ser tratado de púlpito, como a igreja trata com seriedade em alguns assuntos como esse, que são pertinentes para a família, para medidas de proteção da família. Então são tratados com seriedade, não podemos ser lenientes nem passivos, agimos com passividade. Então, ninguém adultera de uma hora para outra. Acordei hoje e vou adulterar. Não acontece isso. E não estou querendo entrar no mérito
né, da questão de falar sobre adultério, mas é um assunto que engloba a nossa lição de hoje, que é essa questão do sexo dentro da questão ética, da sexualidade também. Então, a questão do adultério é algo que a gente tem que se preocupar para que isso não ocorra. Então, você começa a diminuir os espaços, se proteger, evitar algumas coisas, e isso é santificação. Isso é um processo de santificação. Então, ninguém adultera de uma hora para outra, como eu já falei anteriormente. A gente tem que se preocupar, sim. A gente tem que se preocupar, sim, e tomar essas medidas de proteção, viver uma vida de santidade, né, uma vida abençoada dentro do nosso casamento, proteger o nosso casamento, honrar o nosso cônjuge. Isso é importante vivenciar desta forma, para que você prospere e a nossa sociedade como o mundo todo, ela prospere também. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo, um domingo abençoado, para que nós possamos ainda nesta noite, louvarmos ao Senhor, estarmos juntos, bendizendo ao nome do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e Deus te abençoe muitíssimo. Um forte abraço, em nome de Jesus.